pessoalmente a sua dúvida que está aqui. Deixa eu ver se a minha convidada especial já chegou. Eu vou fixar o tema dessa live, que são os 5 principais erros da contratação de confecção terceirizada. E nesses erros, a gente vai fixar tudo que leva você até um prejuízo, para que você não cometa esses erros. Então, eu vou falar de forma bem resumida quais são esses 5 pontos, e eu e a Flora nós vamos detalhar cada um desses erros para que você tenha clareza do que pode ou não fazer, do que pode, que não deve. Porque é muito mais fácil, criadora, você aprender através do erro de outra pessoa, do que você ter o seu prejuízo financeiro aí e não conseguir, né, ter a sua marca de fabricação própria. Imagina pegar o dinheiro que você tem, investir ali em um tecido errado, num cortador errado, numa facção errada e perder teu dinheiro. O que eu quero, né, e o que eu vou fazer para você que está aqui ao vivo comigo é ensinar você a colocar o seu dinheiro onde prospera, onde multiplica. Porque várias empresárias do ramo da moda chegam para mim e falam: Marcela, mas quanto de dinheiro precisa para iniciar uma marca de roupa de fabricação própria? Precisa saber colocar o dinheiro onde prospera, numa modelagem certa, de um produto certo, com o tecido certo, com o profissional certo. Se você souber fazer tudo isso de maneira assertiva, você vai multiplicar o seu dinheiro. Porque quando você corta e costura uma peça piloto que requer baixíssimo investimento, você já pode testar e validar essa peça piloto antes mesmo de investir a grana na produção em grande escala. Como assim, Marcelo? Você pode fazer um termômetro, uma foto, um vídeo Reels, colocar um pouquinho de tráfego pago, testar esse produto ali nos seus canais de venda ou até mesmo no grupo da família, dos amigos e ver se aquele produto vai ter uma boa saída antes de fato você cortar e costurar a produção em grande escala. Porém, criadoras, isso só vai ser possível se você estiver fazendo a contratação separada de modelista, cortador e oficina de costura. Porque se você decidir, por exemplo, contratar uma private label, você não consegue, com baixo investimento, contratar só uma peça piloto. Por quê? A private label, ela só faz o processo inteiro. E ela vai te exigir mínimo de 50 peças, de 30 peças, de 80, de 100, de 200. E talvez isso possa vir a inviabilizar o seu projeto. Ou por pura e simplesmente você ter o desejo de trazer maior economia, aumentar a sua margem de lucro, fazer de forma 100% terceirizada com cada um dos prestadores. Isso vai te trazer muita economia. Por quê? A private label, ela precisa pagar todos os profissionais envolvidos, ainda deixar margem de lucro na operação dela, para que ela tenha lucro, porque senão, afinal, ela vai estar pagando para trabalhar. E, obviamente, que contratando como private label, você vai pagar 50%, 60%, até mesmo 70% mais caro, comparado a contratar separado modelista, cortador e oficina de costura. A minha estilista freelancer falou que minha live não está aparecendo para ela. Eu estou irritada com esse Instagram porque não tá mostrando para um monte de gente. Olha lá, agora ela entrou, deve ter vindo aqui direto no meu perfil, porém não deu a opção de aparecer, né, a live. Flora, me manda um convite aqui para eu aceitar, para que você entre ao vivo comigo, porque aqui não tá me dando essa opção. Eu não sei o que tá acontecendo com esse Instagram, se ele ainda não engatou a primeira marcha aqui para trabalhar. Mas olha, 2025 para mim já começou e eu comecei a todo vapor. Já estamos aqui com mais de 45 mentoradas novas dentro do ecossistema, porque abrimos essas vagas ali no site aqui para falar conosco. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, que ainda não me conhecia, e quero abrir a oportunidade de você já deixar suas dúvidas. Oiê! Olá, estava aqui esperando e nada, e nada. Quem sabe agora que você entrou ao vivo comigo, o Instagram deu um chacoalhão e fale: Marcela e Flora estão ao vivo. E aí começa a chegar mais gente, né? Porque o Instagram não avisou que eu entrei online. Não, e nem estava mostrando você fazendo live. Eu fui te procurar. Mentira!
Mentira. Que sacanagem. Olha lá, você entrou, começou a subir o número aqui. Acho que agora É, começou a avisar isso. só melhorar, né? Tá Que certo. glória! Vamos agradecer ao É Instagram isso aí. por comunicar o nosso povo lindo que segue a gente. Para quem está chegando agora, o tema da live de hoje, os 5 principais erros da confecção própria terceirizada no momento da contratação. Eu e a Flora selecionamos a dedo, né, esses 5 principais, Flora, para ninguém aqui ter prejuízo. Afinal, ninguém aqui quer ter prejuízo, né? Com Obrigada. certeza não, né, Má? Se apresenta para quem não te conhece. Pessoal, eu sou a Flora, eu sou estilista, eu trabalho há 13 anos com criação, desenvolvimento e produção de moda. Estou aqui no ecossistema da Marcela, atendendo individualmente algumas alunas dela. Está sendo um prazer. A gente está tirando aí marcas do papel, que é o nosso propósito. E quem quiser me seguir também, tá aí o meu nome, é só me acompanhar por lá. Siga, porque ela mostra mais os bastidores da confecção do que eu, viu, criadores? A minha vida ela é tão corrida por aqui que tem dia que eu mal consigo aparecer nos stories. A Flora já não, você já consegue aparecer mais que eu. Parabéns, viu? Bom, então, sem delongas, eu quero dizer para vocês que dentro esses 5 principais erros, obviamente nós vamos trazer a solução. E se você tiver qualquer dúvida específica, é só deixar aqui nos comentários. E a primeira dúvida o primeiro erro, né? Eu anotei aqui, eu e Flora fizemos os 5 principais erros ali, batendo um papo no telefone rapidinho. É encontrar essa prestadora, seja modelista, seja cortador, seja costureira. E quando você encontra, seja de indicação, seja de uma busca no Google, é esquecer de levar em consideração que esse profissional, ele pode ser um excelente profissional para quem te indicou, para outros clientes dele, mas que não necessariamente aquele prestador vai ser bom para você. Porque cada marca é muito única. Então você precisa se sentir ouvida, que aquele prestador compreendeu exatamente como você quer. Para quê? Para que você não crie uma expectativa naquele prestador diferente da capacidade dele de te entregar o produto. E aí eu queria muito, Flora, que você falasse, né, como você assume essa função de coordenação, de confecção também, como que acontece isso, né? Essa questão de, pô, uma pessoa eu contratei foi boa para mim, mas não foi boa às vezes para uma aluna, para uma outra pessoa. E tem essa questão de dar match também, né? De dar sintonia. Então eu queria muito que você comentasse sobre essa principal dificuldade que às vezes a gente esquece. Exatamente. Até as suas alunas, Má, quando nós fazemos a consultoria, lacramos ali até as peças piloto e chega o momento de produção, eu estou indicando as PLs para que elas vão até lá, converse com as donas de PL, gerentes, enfim, para que elas consigam se conectar e ver se faz sentido para elas. Porque tem muito isso de energia também, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos alinhar as expectativas, vamos conhecer o espaço, para que elas tenham o poder de decisão da onde elas querem deixar o dinheiro delas. Né? Não só a marca, mas é o dinheiro delas também, o sonho delas. Então, muitas vezes, o que é bom para uma não é para outra. Então, muitas vezes, ela se conectou com uma, mas a outra não. Então, assim, é muito interessante que vocês tenham esse contato com os prestadores que vocês querem. E também, não acredite só na indicação. Vocês vão ter a indicação, que já é um caminho andado, mas vocês também precisam ver com os próprios olhos e vivenciar as experiências de cada prestador de serviço. Com certeza. E até porque não existe hoje um padrão de atendimento, né? Não é porque uma confecção trabalha de um jeito, fazendo modelagem, corte e costura, com risco E digital, que a outra vai fazer todos os processos. Então a gente precisa também saber no momento da abordagem compreender como cada um desses prestadores trabalham, não é sim, verdade? e até na nossa lista tem PL que faz modelagem e pilotagem, e tem PL que só pega a partir da pilotagem pronta, lacrada, né? Sim. Então, precisa realmente ir, conhecer, conversar, pegar orçamentos e ter as suas experiências. É por isso que eu falo
passo as 10 perguntas-chave que precisa fazer na hora de contratar uma modelista, um cortador, uma oficina de costura, porque essas perguntas servem muito para que as criadoras, as donas de marca, elas possam desenvolver relacionamento com os confeccionistas. Porque muitas das vezes elas chegam lá na confecção, pelo fato de ser a primeira vez, uma zona desconhecida, às vezes nem sabe o que perguntar, nem sabe o que avaliar. Então, ali no manual vocês encontram as 10 perguntas-chave, as 40, né, perguntas-chave. Dentro da imersão eu entrego também. Em todos os meus programas eu libero essas perguntas, porque isso foi tão difícil para mim no começo, que se hoje eu posso entregar num formato facilitado para vocês, por que não, né? Exatamente. E aí elas começam a vivenciar o contato e depois elas conseguem gerenciar a marca delas sozinhas também, né? Sim, e avaliar se o preço foi bom, o prazo foi bom, se o atendimento foi rápido e eficiente, porque eu tenho excelentes profissionais na minha lista. Mas, por exemplo, aconteceu agora, né, novembro, dezembro, de algumas alunas minhas de mentoria falar: "Pô, Marcela, eu mandei mensagem para essa pessoa e fulana nem me respondeu". Poxa, acontece, porque tem momentos que a confecção também tá lotada. Então a gente precisa sentir ali no atendimento, seja no WhatsApp, numa ligação ou no pessoal, no tete a tete, se você gostou do atendimento, porque aquilo ali, além de um financeiro, que você vai pagar um serviço que você vai contratar, existe uma experiência de compra que precisa ser avaliada, né? Com certeza. E aí eu já vou pular, em vez para o nosso passo 2, eu vou para o 3, depois eu volto para o 2. Tá. Vou inverter a ordem aqui. O segundo maior erro, né, de quem está começando é não fazer no mínimo 3 orçamentos. Por quê? Muitas vezes ela chega falando: "Ai, Marcela, mas eu não tenho noção se isso daqui é caro, se isso daqui é barato". E, gente, ninguém nasce sabendo fazer confecção própria terceirizada. Vocês precisam aprender. E a questão de preço é questão de comparar, comparativo. Então, vocês que estão saindo contratando a primeira ou a segunda, tá errado. Eu, Marcela, considero no mínimo 3 orçamentos para que você possa olhar com um olhar estratégico, mais racional. Quem dessas 3 pessoas você vai contratar? Ai, mas é chato eu ficar tomando o tempo do outro se eu não vou contratar. Faz parte do game. Você pensa diferente? Exatamente. Isso é pra vida, né, Má? Não dá pra gente sair pagando o primeiro prestador, até para serviços aí que nós precisamos na nossa vida. Então, quando você tem um acompanhamento próximo de uma consultoria ou de uma mentoria, é claro que você já vai ter alguém te falando se aquilo é caro ou barato. Mas para quem vai seguir sozinha, vai seguir os caminhos aí, independente de qualquer pessoa, precisa pegar 3 orçamentos. Porque senão sai fazendo burrada. Porque é tanto no preço que a PL pode cobrar ou a oficina de costura, como na quantidade também. Tem PL que aceita um mínimo de 100 peças, tem PL que aceita um mínimo de 40 sendo bem conversado. Sim. Então, precisa sim ir em mais de um prestador de serviço para tirar todas essas dúvidas e decidir pelo melhor para a sua marca. Na minha lista eu tenho PLs, como por exemplo a Esté da Start, que fica aqui na Grande São Paulo, em Osasco, que ela faz a partir de 30 peças por modelo. Então, existem regras, e até mesmo você, né, Flora? Você consegue fazer uma confecção também, se alguém quiser, 10 peças, até 12, né? Essa quantidade é mais baixa. Só que o que é importante que todas as pessoas que estão aqui ao vivo conosco saibam? Que em confecção, quanto maior a quantidade de produtos, né, volume, menor o custo unitário. E vice-versa. Quanto menor quantidade você faz, maior o custo unitário. Então a gente precisa avaliar, porque eu, por exemplo, já fiz orçamentos junto com alunas, ou até mesmo para minha própria marca, para minha operação, que com o mesmo dinheiro que eu fabricaria 30, eu fabricava 60. Porque em outra confecção que faz 60, se eu fizesse a soma de. Aí eu ia ter que ter uma despesa um pouco maior com tecido, mas que ia derrubar drasticamente o meu custo unitário do meu produto. E isso aumenta a minha margem de lucro. Então, né, a gente precisa E raciocinar. o preço final é o mesmo. Aqui também aconteceu recentemente. Se fabricasse 100 peças, e ela ia gastar o mesmo valor do que a fabricação de 60, sabe? Então compensa muito para a pessoa, né? Ela teria um gasto ali com tecido, mas a mão de obra ia cair drasticamente. Então isso tudo é
orçar. É Orçar. ir com os prestadores, conversar e tentar negociar da melhor forma. Verdade. Só que uma das maiores inseguranças que as minhas alunas e as minhas seguidoras me trazem, elas falam: ai, Marcela, se eu fizer 100 peças por modelo e não vender. Eu percebo, até pelos atendimentos no 1 a 1, que existe essa insegurança normal de quem está começando. E o que eu quero dizer para todas vocês que têm esse medo e essa insegurança é que dentro da mentoria eu ensino você a fazer uma pesquisa. Eu tenho uma aula gravada de 1h40 que chama O Poder da Pesquisa. Com inteligência artificial, mais o Google Formulário, o Pinterest e tuas mídias sociais, a gente levanta informações de quais são as dores do mercado e qual que é um produto de oportunidade. E a partir do momento que você corta e costura uma peça piloto, você consegue validar se aquele produto vai ser bem vendido, né? Vai ter uma boa performance na hora de você fabricar. E tem também todas as indicações que eu faço e os convidados especiais que dão aula na mentoria, ensinando a escala com tráfego pago. Então eu sei que você tem insegurança, só que como que você derruba esse medo de começar e se joga, vai com medo mesmo? Andando com pessoas que já trilharam aquilo que você trilhou, aquilo que as dificuldades que você tiver no meio do caminho, a gente vai dizer, isso aqui é normal, isso aqui não é. Isso daqui faz parte, isso daqui muda a rota. Então, o que vocês precisam, né, na verdade, todo mundo que tem insegurança, é ter alguém mais experiente do que você, seja no momento da fabricação, da coordenação com a Flora, seja comigo para te ensinar e te abrir todos os caminhos e te ensinar sobre venda, sobre tráfego pago, sobre e-commerce, sobre escala, porque aqui dentro do ecossistema a gente tem solução para tudo, da criação até o lançamento, até a venda. E assim, só não lança marca quem não quer. Essa é a grande verdade, porque o conhecimento está disponível e acessível aqui e de graça, né? Exatamente. E olha, Má, outra coisa também, a pessoa às vezes ela pode começar a vender pro atacado, entendeu? Ela vai fazer 100 peças, ela pode vender pro atacado, é claro que tomando cuidado para que o revendedor vá vender o mesmo preço que você já vende para pessoa física, né? Mas dá para ter esse olhar também, né, pro Sim. atacado, que também é super rentável. Super sustentável, principalmente para lojistas de outros estados que não têm acesso, por exemplo, ao polo têxtil que a gente tem aqui Tá? em São Paulo, né, no Brás, no Bom Retiro, para quem tem escassez de determinados produtos com um preço competitivo. Só que essa também é uma dúvida muito comum de quem está começando. Ah, Marcela, será que eu começo com varejo ou eu começo com atacado? Independente de qual você decida começar, eu acho muito importante você olhar para o mercado de oportunidade e olhar para o seu ciclo social. Então, por exemplo, eu, Flora, antes de 2019, quando eu não me posicionava aqui no digital como uma influenciadora de moda e confecção, né, enquanto eu era ali só a dona da minha marca e tinha ali minhas lojas físicas, o meu e-commerce, o meu ciclo social mais próximo eram de potenciais clientes varejistas, as clientes, as amigas, a família. Só que a partir do momento que eu mudei também o meu posicionamento e passei a trabalhar com a minha imagem, acabou atraindo um público também de lojistas. Então, quando você se pergunta, no meu ciclo social, eu tenho mais potenciais clientes de varejo ou mais potenciais clientes de atacado, fica de forma mais clara para você como você vai atuar. Então, essa oportunidade que a Flora trouxe sobre vender atacado, por exemplo, eu faço toda a minha coleção em varejo para o meu e-commerce e eu vendo por white label, né, colocando a etiqueta do meu cliente, acima de 50 peças por modelo. Só que eu não tenho estocado 50 peças por modelo. Quando o meu cliente chega e faz o pedido, eu compro o tecido, eu corto e eu costuro. E eu pego o sinal dos 50% do meu cliente para comprar o tecido. E às vezes até para pagar a facção, o cortador. E os outros 50% da entrega é meu lucro. Então existe um mercado de oportunidades aqui de você fazer dinheiro que às vezes você não conseguiu enxergar, né? Você não conseguiu ver nesse mercado de confecção terceirizada. Não, lá atrás, quando eu comecei também, há 13 anos atrás, eu montei um mostruário com peças piloto e eu batia, que hoje não precisa mais disso, porque a gente tem a internet, mas eu batia de loja em loja oferecendo aquele pedido que eu entregaria dali 30 dias. Uhum. Entendeu? Então o lojista fazia um pedido, e aí quem queria também colocava a etiqueta. Sim. Colocava a etiqueta
como white label, e aí eu entregava dali 30 dias, porque no final eu conseguia fabricar e eu conseguia entregar. Então, assim, dá para começar, basta querer, né? É, esse movimento, para fazer esse movimento, para fazer um catálogo, para bater de porta em porta, para vender no atacado, você não precisa ter o produto, você precisa ter apenas uma peça piloto com uma boa ideia que resolve uma dor, que você cortou e costurou, fotografou e filmou essa peça e gerou o desejo de alguém falar: eu quero comprar essa peça. Não é É, verdade? é isso, é você começar, gente. Começar com o que tem, como pode, dentro das condições certas aí que dá e bola pra frente. Eu falo, né? Uma frase de muito impacto que as minhas alunas bugam a cabeça quando ouvem. Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Porque o que o inimigo mais quer é te deixar cheia de vozinhas que vão te afastar do seu sucesso e de inseguranças, que não são inseguranças reais, né? São inseguranças criadas pela sua mente. E aí é por isso que o terceiro maior erro que eu quero trazer agora aqui para vocês, para que não cometam, é permitir, né, que o fornecedor, o private label, o white label, forneça os tecidos para você, sem que você tenha clareza técnica ou até mesmo uma capacidade de avaliar se aquele tecido é de boa qualidade ou não. Por que que eu falo isso, Flora? Muitas alunas minhas optam em contratar empresas que já fornecem o tecido. Porém, elas não percebem pelos bastidores que a empresa que já fornece o tecido, ela pode olhar para a qualidade, olhar só para o lucro ou olhar para o caminho do meio. Então, imagine uma confecção que só olha para o lucro. Ela vai pegar e vai fazer a sua confecção com um tecido mais barato, com uma qualidade inferior, que vai trazer mais margem de lucro para o bolso dela e talvez vai queimar a sua marca no mercado. Um exemplo muito real que eu posso dar aqui, depois se você tiver outro exemplo para me complementar, é aquele tecido da Rossetti, que chama-se Trilobal. Existe o Trilobal Beach para moda praia, existe o Trilobal Fit para moda fitness. É um tecido brilhoso que estica. Inclusive, eu tô com uma legging que é de Trilobal maravilhosa, que as marcas usam muito. A base do Trilobal é de poliamida. Se você comprar ele originalmente na Rossetti, ele é com secagem rápida, com antibactericida, com proteção UV. Porque quem vai para a praia precisa de proteção UV, quem faz esporte embaixo do sol precisa de proteção UV, assim como antibactericida e secagem rápida. Só que se você for andar nas ruas do Brás, do Bom Retiro, for comprar tecidos com representantes, talvez você se depare com um trilobal da Rossette, de 129, 119 o quilo do trilobal, ou você se depara com um trilobal de 69,90 o quilo. Aí você fala, meu Deus, mas como é que pode o mesmo produto a mesma coisa? Aí que tá o pulo do gato. Se você não tiver com uma pessoa que entende de tecido, que entende de fibra e entende das coisas e tem a malícia da coisa, você não vai pegar isso no ar. Só que para mim e para a Flora, por exemplo, que já atuamos, que já conhecemos as fibras de tecido, basta a gente ver a composição e ver que o trilobal chinês importado, ele é um mix de poliéster com elastano. Enquanto o trilobal original da Rossetti é um misto de poliamida com elastano. E a Rossetti não está me pagando nada aqui para fazer a propaganda gratuita dela. Mas eu quis trazer esse exemplo prático para vocês, para que entendam o quanto é importante, se você ainda não entende sobre tecido, que você ande com pessoas ou que você contrate consultorias como a minha ou como a da Flora. E é por isso que no dia da imersão Criar e Fabricar, que vai acontecer dia 12 e 13 agora de fevereiro, a gente toca em tecidos, a gente olha as fichas técnicas e você vai estar lá comigo, né, Flora, para me auxiliar? Vou sim, Má. Vou auxiliar você, as suas alunas, justamente por isso, porque assim, a PL, ela pode falar assim para vocês, olha, vamos fazer com o Trilobal. Quem não conhece, quem não é do mercado, vai falar, nossa, legal, ela vai fazer com o Trilobal. Mas não vai ter a expertise de perguntar qual é esse Trilobal. Eu quero ver a composição desse Trilobal, A sabe? ficha técnica.
É a ficha técnica dessa composição e tudo mais. Então, muitas vezes, vem de gato por lebre, né, Má? É, porque é o famoso barato que sai caro no fim das contas. Exatamente. Se vocês não souberem gerenciar a coleção de vocês, não há PL que vá fazer todo o serviço para vocês, tá? É Porque verdade. contrata uma PL achando que você não precisa saber nada. Não é. Vocês precisam ter conhecimento do passo a passo, dos processos, para que vocês não sejam passados para trás. E se você sentiu no coração que quer estar conosco na imersão Criar e Fabricar, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro, é só você comentar aqui a palavra imersão, que eu mando o link para você por direct, porque essa semana a gente vai ter virada de lote. Eu estou vendendo o primeiro lote promocional e assim que vender, esgotar esse primeiro lote, que vai acontecer essa semana com certeza, vai subir R$ 500 o ingresso. Então, se você quer economizar R$ 500, comenta aqui a palavra imersão, porque lá você vai ter a oportunidade de passar 2 dias inteiros comigo, com a Flora, tirar as suas dúvidas de forma personalizada conosco, levar suas peças piloto, as peças do seu guarda-roupa, para a gente palpitar e indicar, né, os prestadores de forma personalizada para você. E vai acontecer aqui em São Paulo, dentro de uma fábrica de tecidos, para que a gente possa imergir de fato em todo esse mundo da confecção. Além da Flora, né, como estilista, eu convido cortadores, donos de oficina de costura, donos de PL para estarem lá. Então é um lugar muito rico para a gente fazer network. Eu sou muito suspeita para falar dessa imersão, porque modéstia à parte é o produto que eu vendo, né, aqui no digital que eu mais amo, que as pessoas saem de lá transformadas, chorando de alegria e que enche mais o meu coração. Então eu nem vou ficar falando muito, porque eu sou muito suspeita para falar desse evento. Mas eu quero ir agora para o quarto erro, né? Penúltimo erro aí de quem está iniciando ou de quem está fazendo a transição de revendedora para fabricante, que é seguir com essa contratação sem ter um contrato assinado. Barato não sai caro. O que eu vejo de gente aplicando de golpe por aí, pedindo antecipado, 100% do pagamento antecipado. E aí te promete em 30 dias, e em 30 dias vem uma desculpa, em 40 dias vem uma desculpa, em 60 dias, cada mês que passa é uma nova desculpa e a coleção nunca chega. Criadoras, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é papo sério e reto. Cada um assume os seus 50% de risco. Não existe pagar nada 100% antecipado. Se você paga 100% antecipado, o prestador de serviço, ele perde a motivação e o motivo pelo qual vai te entregar pontualmente, com qualidade. Então, cada um assume os seus 50%. Dentro da mentoria, dentro da imersão, eu libero modelos de contrato para vocês. Mas esse é um ponto extremamente importante, porque eu não sei se você já passou algum perrengue, Flora, alguma situação que você queira contar, compartilhar, mas eu já passei por alguns perrengues sem contrato e foi assim, erros que eu cometi quando eu estava iniciando, lá em 2015, 2016, que eu tive 2, 3 prejuízos para nunca mais ter prejuízo na minha vida. Porque às vezes a gente tem que sentir no bolso a dor, não é verdade? Exatamente. Eu também, eu estou indicando para todas elas agora trabalhar com contrato, tá? Porque realmente na hora de você fechar uma produção, a conversa é uma, mas depois pode ir mudando as coisas. Então precisa ter contrato, até para não atrapalhar no lançamento de vocês. Porque o lançamento da marca é algo muito importante, né? Que precisa ser cumprido e precisa acontecer. Porque não depende só das roupas, depende de um conjunto de fatores para aquela lançamento acontecer. Então você contrata, às vezes, blogueira, influencer, às vezes você contrata um espaço, enfim, seja lá qual for o movimento aí do lançamento. Então, as PLs, os prestadores de serviço, eles precisam ser comprometidos com o prazo de entrega. Eu acho que assim, e com a qualidade também, né? Entregar com eficiência e qualidade dentro do prazo e todo mundo sai feliz, né? Exato, porque nós, quando estamos iniciando uma marca, a gente gera uma expectativa de um grande sonho e ninguém quer sair dessa relação
frustrada. Então, para que você não se frustre, para que você não perca paciência com prestadores, você precisa de um contrato e de um contrato elaborado por pessoas que têm experiência com o ramo, que conseguem trazer previsibilidade. Por exemplo, peça piloto pode ser que tenha que fazer uma, duas, três até acertar. E aí, eu vou ter que ficar pagando por peça piloto a mais? Ou esse valor que eu estou pagando aqui pela modelagem inicial, né? E a piloto inicial, eu posso fazer quantas peças pilotos forem necessárias até atingir a minha expectativa. Então, tem detalhes aqui que precisam constar no contrato. Flora, eu já vi casos de confecções ou até mesmo de cortadores que cortaram o tecido no sentido errado do fio. E as minhas alunas, minhas clientes, né, ou pessoas que chegaram até mim me contaram: Marcela, eu já tive prejuízo de mais de 10 mil, de 20 mil, de 40 mil reais de tecido, porque o cara manuseou o meu tecido errado. Então tem que constar direito em contrato que a partir do momento que ele recebe aquele tecido, ele é responsável por aquele tecido. Se ele não respeitar o tempo de descanso, o sentido adequado do fio e acabar com o seu tecido, quem que vai tomar o prejuízo? Então, existem algumas questões contratuais que não é só contratar um jurídico, um advogado para redigir, não. Você precisa ter uma pessoa que entenda do processo para deixar este contrato de forma segura, assegurando que os seus investimentos não vão irão retornar, né? E não vão ser destinados a estresse na contratação. Então, esse é o quarto ponto. E eu quero saber se você tem algo para complementar, senão eu vou responder a dúvida da Aline aqui, se a gente ajuda ela com os fornecedores. Eu faria realmente contrato com cada etapa do processo, sabe? Porque eu vi também já acontecer com empresas de CAD que fazem estudo de encaixe, risco, aprovar uma peça piloto que seria G como P e fazer a graduação a partir de então. Aí o risco vai para o cortador não confere a peça piloto com o tamanho da peça e tudo é cortado como se fosse plus size para uma marca que não é plus size. E aí, na hora que você vai cobrar a empresa de CAD, por exemplo, olha, você fez coisa errada. Não, eu não fiz. Ela altera lá o que ela mediu errado, entende? Então, assim, gente, precisa muito saber gerenciar a produção de É vocês. verdade. A Vanessa falou assim: vende esse modelo de contrato. A gente vende à parte quando você compra o manual da marca própria. Você pode comprar à parte. Aí, se você quiser, comenta aqui embaixo a palavra manual, que eu mando para você o link. Quando você entra na mentoria ou vem para a imersão, você ganha de presente todos esses materiais: modelo de contrato, planilha de distribuição inteligente do capital, as perguntas-chave que precisa fazer na hora de contratar. Então, a gente tem toda a solução aqui e tá tudo disponível para vocês. É que a gente não vende, tipo, só o contrato. Você tem que se tornar aluna para ter a opção de comprar o contrato também. Bom, eu vou responder a dúvida da Aline, porque ela falou: Marcela, você nos ajuda com os fornecedores? E é exatamente esse o meu trabalho e o trabalho da Flora. Eu tenho tanto a minha mentoria individual, como a minha mentoria em grupo, como eu e a Flora, nós temos uma opção de mentoria a duas mãos, que é principalmente voltada para mulheres que têm escassez de tempo para fazer esse processo de gestão, ou que estão em outro estado e têm dificuldade de vir aqui em São Paulo para visitar a modelista, o cortador, a oficina, quem faz o acabamento. Então, se vocês quiserem mais informações sobre mentoria individual ou em grupo, é só vocês comentarem aqui a palavra mentoria, que eu e a Flora nós vamos entrar em contato com você para explicar como que funciona, né? Tanto a minha individual, como a minha e a Flora a duas mãos, como a em grupo, porque a gente tem solução hoje para todos os bolsos. Ah, Marcela, eu não tenho 25 mil reais para fazer a coleção com você no individual. Pô, então a gente pode fazer eu e a Flora duas mãos e o investimento é mais barato, é mais baixo. Ou é mais barato ainda você fazer em grupo. Então a gente tem, né, essas três possibilidades para vocês que querem. A Vanessa falou: fui aluna da imersão de novembro, consigo?
consegue o quê, Van? Comprar o contrato? Se for comprar alguma coisa à parte, é só você chamar o nosso time de suporte, porque na verdade você tinha que ter ganhado esse contrato, tá? Nas últimas imersões a gente costuma dar de presente quando vocês trazem essa necessidade. Eu vou muito conforme a necessidade do grupo, né? Conforme a galera vai trazendo as dúvidas, eu vou sempre liberando e direcionando ali o material de apoio. Ali já falou, pessoal, eu estou na mentoria e minha marca já está pronta. Ai, minha aluna linda, a Lígia. E sim, na mentoria tem todos os fornecedores. Maravilhosa, Lígia. Obrigada pela sua presença e pelo seu depoimento ao vivo aqui conosco. Muito grata, viu? A Lígia, ela é aluna da mentoria em grupo lá de novembro e no nosso último encontro ela já mostrou toda a coleção. Vamos para o quinto e último erro, né? Do que precisa fazer, Flora, que é a gestão. Porque assim, muitas acham que é só contratar PL, só entregar o tecido e não preciso fazer mais nada. Que todo mundo vai me entregar tudo pronto. Conta aí um pouquinho sobre o processo de gestão e aí daqui a pouco eu mostro para essa turma como que eu faço na prática a minha gestão. Então, pessoal, o gerenciamento de produção, né, depois das pilotos lacradas, das fichas técnicas prontas, do tecido já escolhido e já aprovado também, nós fazemos o gerenciamento de produção, que aqui na minha consultoria, nós calculamos o quanto precisa comprar de tecido para mandar para a PL, porque, gente, chega lá metade do tecido que deveria ter para tantas peças. A PL ela não pode ficar parando para resolver isso, né? Vocês precisam mandar já para os prestadores de serviço tudo o que precisa. Aviamentos comprados, qual que é o tipo do zíper, quantos precisa comprar. Então, a gente gerencia tudo o que precisa ser enviado para o prestador de serviço. Se for PL, tudo de uma vez para PL. Se for primeiro para o cortador, depois para a oficina de costura, vai desmembrando as necessidades para os prestadores e vocês precisam também, através de alguma plataforma como o Trello ou uma planilha, ir acompanhando os processos, né? Da onde está as peças de vocês, se tudo está numa oficina ou se vocês desmembraram para outras oficinas também. Enfim, precisa controlar e gerenciar todo esse passo a passo da coleção. Perfeito. E, gente, eu utilizo um aplicativo gratuito para fazer todo esse processo de gestão. A cada semana tem coisas que precisam ser feitas. Eu não sei se alguém que está aqui ao vivo comigo já ouviu falar de um aplicativo que chama Trello. Existem soluções no mercado que têm um investimento, como por exemplo a Cisplan, a própria Audaces tem essa solução. Só que se você está começando agora com baixo investimento, o que eu recomendo é que você tenha um quadro no seu Trello para gerenciar todo o processo de confecção, porque você mesma pode montar e personalizar a sua gestão com o seu quadro de forma gratuita. E aí eu vou virar minha tela bem rapidamente para mostrar para vocês como que eu faço a gestão do meu processo de fabricação. Cada produto, ele tem como se fosse, cada coluna dessa é um produto. E aí, a cada produto, eu vou fazendo o que eu chamo de follow-up. Então, aqui eu já provei a peça piloto, eu já vi as cores que eu vou fabricar, aí eu já digitalizei o molde, aí eu enviei ali para o meu fornecedor, cortei, costurei. E peguei os botões, depois mandei casear. Então, cada um dos produtos tem a parte de follow-up, para que todos os dias, quando eu acordar, eu comece a fazer a gestão do meu mix de produto e que eu não esqueça qual é a tarefa que eu preciso fazer, né? Qual que é o próximo passo que eu preciso fazer em cada uma dessas peças. Então, por exemplo, esse bodyzinho amarelo que eu estou usando, eu já tinha essa modelagem no meu acervo, e aí eu modifiquei ele, depois eu mostro para vocês. E agora, para a próxima coleção, eu vou acrescentar laços. Então, dá para a gente ir tendo visão daquilo que a gente vai fazer na nossa coleção e organizando em um só lugar. Esse vestido aqui eu já fabriquei, já está no meu e-commerce. Esse aqui já esgotou. Esse aqui eu já estou
produzindo. Esse aqui eu já aprovei. Então, cada uma das minhas peças tem aqui e todos os contatos de fornecedores, quais tecidos eu já fiz, as pendências que faltam de cada uma das peças. E aí eu já comecei até preenchendo com as peças que eu vou fazer de inverno. Então, é muito importante que você tenha clareza desse passo a passo em ordem sequencial para que você tenha controle. Porque sabe o que acontece muito, ô, Flora? Eu não sei se acontece também muito com as suas alunas e as suas clientes aí. A gente sai comprando um monte de tecido, um monte de aviamento, e às vezes nem dá uso para as coisas que a gente comprou. E aí é dinheiro parado em mercadoria, né? E o dinheiro, ele não aceita desaforo, sabe? Então, o último semestre do ano passado, eu falei, eu vou dar uso em todos os tecidos que eu tenho, sem ficar um rolo debaixo da minha mesa de corte. Aí eu fui lá, ó, esse bodyzinho aqui, tá vendo? Coloquei o decote em V, então eu consigo usar ele nos dois lados. Agora eu vou colocar os laços. Fiz os meus vestidos, bata de linho. Então, quando eu ponho ali no meu Trello e vou todo dia, toda semana, fazendo a gestão disso, fica muito mais fácil do que você ficar fazendo de forma intuitiva e aleatória. Na mentoria, a gente cria um Trello personalizado para você e vai preenchendo o Trello com você. É tipo assim, pegar na sua mãozinha, a gente deixa lá as tarefas de casa, né, de tudo que precisa fazer. E eu vou pegar um Trello aqui de uma aluna minha que tá para lançar a coleção, só para elas verem como que eu faço para montar, né, toda essa parte da lição de casa. Porque a gente faz um encontro, às vezes você está preocupada com a tabela de cores, mas nem é o momento de se preocupar com a tabela de cores. É o momento de você focar em fazer uma peça piloto que vai ser aprovada, que vai estourar de vender. Senão atropela todos os processos, né, Mai? Não sai do lugar. Atropela. E aí você fica com ansiedade. Ó, a Nara Alves é uma das minhas alunas de mentoria que a gente vai lançar em breve. Nem posso dar muito spoiler da coleção dela, porque tudo marca premium. Mas olha isso aqui. A cada etapa do que ela precisava fazer, eu deixava aqui a data do encontro, o que que ela precisava fazer, e ela ia dando check no que ela já tinha feito, o que faltava fazer. Por quê? Dessa forma, ela não se sentia perdida. Ela não acordava todos os dias e falava: Meu Deus, o que que eu preciso mesmo fazer para ter essa coleção e essa marca? Então, a gente vai iluminando todos os pontos cegos aí para facilitar a sua jornada e chegar no destino final, que é o lançamento da sua marca. Será que tem alguém aqui conosco que gostaria de fazer um acompanhamento, uma mentoria comigo e com você, vir na imersão? Será que esse povo tá animado ou será que esse povo tá desanimado? Queria muito saber, viu? O que que vocês acharam dessa live? Você, Flora, pode finalizar se você tiver alguma coisa aí para falar sobre o processo de gestão, sobre a sua agenda, com quantas disponibilidades você tem aí para assumir novas coleções. Então, vai já finalizando, falando um pouquinho sobre isso, porque daqui a pouquinho eu preciso ir. E Ixi, tá. agora Agora veio. estamos desenvolvendo agora coleções que vão lançar no outono e inverno. Tá? A gente Sim. precisa ter no mínimo 3 meses de antecedência, caso os dois lados estejam comprometidos, né? O meu lado aqui e o lado da Marcela está super comprometido, mas a gente também precisa que o lado de vocês esteja aí atento a tudo que precisa ser feito, às demandas, né? Em 3 meses a gente consegue lançar a marca. Então, a minha agenda eu tô aqui dando uma ajustada para conseguir ainda atender algumas, tá? Então, na imersão também a gente vai abrir aí algumas oportunidades. Mas chama no direct que a gente consegue